Ricardo Almeida construiu um império do zero e se tornou um dos empresários mais influentes de São Paulo. Mas o sucesso veio com um preço. Ele se afastou completamente de suas origens humildes e das memórias de sua mãe, que faleceu quando ele ainda lutava para sobreviver. Endurecido pela vida corporativa e obcecado por resultados, Ricardo se tornou frio, distante e indiferente ao sofrimento alheio. Tudo muda em uma noite chuvosa, quando ele recusa com desprezo a comida oferecida por um mendigo na porta de seu restaurante favorito. Horas depois, ao encontrar uma carta antiga da mãe, Ricardo descobre que aquela receita simples era exatamente a mesma que ela costumava fazer para ele na infância. O único prato que trazia calor e amor em meio à pobreza. Desesperado para encontrar o homem e entender como ele conhecia aquela receita, Ricardo embarca em uma jornada que o forçará a confrontar quem ele se tornou e o que realmente perdeu ao abandonar suas raízes. A chuva caía pesada sobre a Avenida Paulista, quando Ricardo Almeida ajustou o nó da gravata italiana e olhou pela janela do carro. O motorista reduzia a velocidade no trânsito intenso da noite de quinta-feira, e as luzes dos arranha-céus refletiam nas poças d'água como espelhos distorcidos. Ricardo nem sequer prestava atenção à paisagem. Seus olhos estavam fixos na tela do celular, onde números vermelhos indicavam uma queda de 2% nas ações de sua empresa nas últimas horas. 2%. Para a maioria das pessoas, seria um detalhe insignificante. Para ele, representava milhões em perdas. E Ricardo Almeida não perdia, não mais. Ele deslizou o dedo pela tela com impaciência, ignorando as mensagens de sua assessora e do diretor financeiro. Já sabia o que diriam. Desculpas, justificativas, promessas de recuperação. Ele não tinha tempo para isso. Queria soluções, não palavras vazias. O carro finalmente parou em frente ao Terraço Jardins, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Ricardo guardou o celular no bolso interno do paletó e desceu sem agradecer ao motorista. A porta do estabelecimento foi aberta por um funcionário uniformizado que o cumprimentou com reverência exagerada. Boa noite, Sr. Almeida. Sua mesa está pronta. Ricardo apenas acenou com a cabeça e seguiu em direção ao salão principal. O ambiente era elegante, com iluminação suave, mesas bem espaçadas e um piano de cauda ao fundo, onde um músico tocava uma melodia discreta. Tudo impecável, como deveria ser. Afinal, ele pagava caro por aquela experiência. Sentou-se à sua mesa de sempre, próxima à janela, mas afastada o suficiente para garantir privacidade. A garçonete se aproximou com um sorriso profissional e trouxe a carta de vinhos. Ricardo a dispensou com um gesto. O de sempre. Claro, Sr. Almeida. Enquanto esperava, ele voltou a checar o celular. Mais mensagens, mais números, mais problemas. Sua mandíbula se contraiu. Havia construído aquele império com as próprias mãos, saído do nada, da pobreza absoluta, e agora precisava lidar com executivos incompetentes que não conseguiam manter a empresa no topo. A comida chegou. Filé mignon ao molho de vinho tinto, acompanhado de legumes grelhados e batatas rústicas, tudo preparado por um chefe premiado. Ricardo cortou a carne com precisão, mastigou lentamente, mas não sentiu prazer algum. Estava ali porque precisava comer, não porque apreciava a refeição. Terminou rapidamente, pagou a conta sem olhar o valor e saiu do restaurante. A chuva havia diminuído, mas o ar ainda estava úmido e frio. Ricardo caminhou até a entrada, onde o motorista já aguardava com o carro. Foi então que viu o homem. Ele estava sentado no chão, encostado na parede lateral do restaurante, protegido por um pequeno toldo que mal cobria seu corpo magro e encolhido. Usava roupas velhas e rasgadas, um casaco sujo que já fora azul, e segurava nas mãos trêmulas uma marmita de isopor amassada. Ricardo ia passar direto, como sempre fazia. Mendigos eram parte da paisagem urbana, algo inevitável em uma cidade como São Paulo. Ele já havia aprendido a não vê-los, a desviar o olhar, a seguir em frente sem culpa ou hesitação. Mas o homem ergueu a marmita na direção dele. Moço, o senhor quer um pouco? Tá quentinho ainda. A voz era rouca, cansada, mas havia algo nela que soava sincero. Ricardo parou e olhou para o mendigo pela primeira vez. O rosto era marcado por rugas profundas, a barba grisalha e desgrenhada, os olhos escuros quase escondidos sob as sobrancelhas espessas. Não devia ter mais de 60 anos
mas parecia carregar o peso de uma vida inteira de sofrimento. Ricardo franziu o senho. O quê? Comida, moço? Fiz aqui mais cedo. É arroz com feijão, carne moída e batata. Tá bom, o senhor quer. A audácia da oferta deixou Ricardo momentaneamente sem palavras. Um mendigo estava lhe oferecendo comida. A ele. Um homem que acabara de jantar em um dos restaurantes mais caros da cidade. A irritação veio rápida e cortante. Você acha que eu preciso da sua comida? O mendigo não pareceu ofendido. Apenas baixou a marmita lentamente, mas manteve os olhos fixos em Ricardo. Não sei se o senhor precisa, moço, mas às vezes a gente compartilha porque é bom fazer isso. Minha mãe sempre dizia que comida feita com as mãos tem mais amor do que comida cara. Ricardo sentiu algo estranho se mexer dentro de si, mas não deu atenção. Era ridículo. Estava ali, sob a chuva, sendo confrontado por um mendigo que tentava lhe dar lições de moral enquanto segurava uma marmita suja. Guarde isso para você, disse Ricardo com frieza, e não fique oferecendo comida para quem não pediu. É constrangedor. Ele virou as costas e caminhou até o carro. O motorista já havia aberto a porta traseira. Ricardo entrou sem olhar para trás, mas enquanto o carro se afastava, ele viu pelo espelho lateral o mendigo ainda sentado no mesmo lugar, segurando a marmita com as duas mãos, como se fosse um tesouro. Ricardo balançou a cabeça e voltou a olhar para o celular. Que situação absurda. O restante da noite seguiu como sempre. Ele chegou ao apartamento na Zona Sul, um espaço minimalista e impecável, com paredes brancas, móveis de design e uma vista panorâmica da cidade iluminada. Trocou de roupa, preparou um uísque e sentou-se no sofá de couro para revisar relatórios financeiros. Mas sua mente continuava voltando ao mendigo. Por que ele não conseguia esquecer aquilo? Era apenas um encontro aleatório, sem importância. Mendigos ofereciam coisas o tempo todo. Flores, balas, cartões. Mas aquilo era diferente. O homem não estava pedindo nada. Estava oferecendo. E a forma como falou sobre a mãe, Ricardo fechou os olhos e sentiu um peso no peito. Fazia anos que não pensava na própria mãe. Seu nome era Helena. Ela havia morrido quando ele tinha apenas 23 anos, vítima de um câncer, que não puderam tratar porque não tinham dinheiro para os medicamentos. Ricardo ainda lembrava do velório simples, do caixão barato, das poucas pessoas presentes. Naquela época, ele havia jurado que nunca mais seria pobre, nunca mais passaria necessidade, nunca mais seria invisível, e havia cumprido a promessa. Mas em algum momento, no meio de toda aquela escalada, ele havia deixado de lembrar por que estava fazendo tudo aquilo. Havia deixado de lembrar dela. Ricardo balançou a cabeça e tomou outro gole de uísque. Sentimentalismo não pagava contas, não construía empresas, não garantia sucesso. Já era quase meia-noite quando ele finalmente se levantou do sofá e foi para o quarto. Ao passar pelo closet, sua mão esbarrou acidentalmente em uma caixa de papelão no alto da prateleira. A caixa caiu no chão, espalhando papéis antigos, fotos amareladas e algumas cartas. Ricardo suspirou com irritação e se abaixou para recolher tudo. Mas ao pegar uma das cartas, ele congelou. Era a letra de sua mãe. Ele reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar. Pequena, delicada, mas firme. A carta estava dobrada dentro de um envelope amarelado pelo tempo. Ricardo a abriu com cuidado, sentindo as mãos tremerem levemente. Meu querido Ricardo, sei que você está cansado de tanto trabalhar e estudar. Sei que às vezes você se sente sozinho e que o peso do mundo parece estar nos seus ombros. Mas quero que saiba que eu sempre vou estar aqui, mesmo quando você não puder me ver. Hoje fiz aquele arroz com feijão, carne moída e batata que você tanto gosta. É simples, eu sei, mas é feito com amor. E amor, meu filho, é a única coisa que a gente nunca perde, não importa o que aconteça. Nunca esqueça de onde você veio. Nunca esqueça que antes de ser bem-sucedido, você precisa ser humano. Com todo o meu amor, mãe. Ricardo leu a carta 3 vezes, depois mais uma e mais outra. Arroz com feijão, carne moída e batata. Era exatamente o que o mendigo havia oferecido. Seu coração disparou. As mãos começaram a suar. Ele deixou a carta cair no chão e ficou ali de pé, respirando rápido, tentando entender o que aquilo significava. Podia ser coincidência. Claro que podia. Era uma receita simples, comum, que milhares de pessoas faziam todos os dias. Não havia nada de extraordinário naquilo, mas a voz do mendigo ecoava em sua mente.
Minha mãe sempre dizia que comida feita com as mãos tem mais amor do que comida cara. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pegou o celular e olhou as horas. 00:20. Tarde demais para voltar ao restaurante. Mas ele precisava encontrar aquele homem. Precisava entender. Pela primeira vez em anos, Ricardo Almeida sentiu algo que não conseguia nomear. Não era curiosidade, não era culpa. Era algo maior, algo que apertava seu peito e fazia suas mãos tremerem. Era medo de ter perdido algo que nunca poderia recuperar. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitado na cama king size, olhando para o teto alto do quarto, enquanto a carta da mãe permanecia sobre o criado mudo ao lado. A luz suave do abajur iluminava as palavras escritas à mão, e ele sentia como se Helena estivesse ali, observando-o, julgando-o silenciosamente pelo homem em que ele havia se tornado. Às 5 da manhã, desistiu de tentar descansar. Levantou-se, tomou um banho frio e vestiu roupas casuais, calça jeans escura e uma camisa cinza. Não era o tipo de roupa que usava normalmente, mas naquela manhã não queria parecer o empresário milionário. Não sabia bem por quê. Saiu do apartamento antes do sol nascer completamente. As ruas de São Paulo ainda estavam semi-vazias, com apenas alguns trabalhadores madrugadores e entregadores fazendo suas rotas. Ricardo dirigiu seu próprio carro, um BMW preto, em direção à Avenida Paulista. Não havia ligado para o motorista. Precisava fazer aquilo sozinho. Chegou ao Terraço Jardins quando o céu começava a clarear, tingido de tons alaranjados e rosados. O restaurante ainda estava fechado, as cadeiras empilhadas nas mesas externas, as luzes apagadas. Mas Ricardo não estava interessado no estabelecimento. Seus olhos procuravam a lateral do prédio, onde havia visto o mendigo na noite anterior. O local estava vazio. Ricardo estacionou o carro e desceu, caminhando lentamente até o pequeno toldo onde o homem havia estado sentado. Não havia vestígios de sua presença. Nenhuma marmita, nenhum cobertor, nada. Apenas o chão molhado da chuva da noite anterior e algumas folhas secas acumuladas no canto. Ele ficou ali parado, sentindo uma frustração crescente apertar seu peito. O que esperava encontrar? Que o mendigo estivesse esperando por ele, como se soubesse que Ricardo voltaria. "Posso ajudar, senhor?" Ricardo se virou bruscamente. Um funcionário da limpeza do restaurante, um homem de meia idade com uniforme azul marinho, olhava para ele com curiosidade. "Você trabalha aqui?" perguntou Ricardo. "Sim, senhor. Sou o responsável pela limpeza externa. Chegou cedo hoje? Estou procurando um homem que estava aqui ontem à noite. Um mendigo. Ele ficava sentado ali." Ricardo apontou para o toldo. O funcionário assentiu lentamente. "Ah, sim, o seu Antônio. Ele costuma ficar por aqui de vez em quando, mas não todos os dias." "Antônio?" Ricardo sentiu o coração acelerar. "Você conhece ele?" "Mais ou menos. A gente conversa às vezes. Ele é gente boa, sabe? Não incomoda ninguém, não pede dinheiro. Só fica ali sentado. Às vezes cozinha alguma coisa e divide com outros moradores de rua." Ricardo se aproximou mais. "Você sabe onde ele fica? Onde posso encontrá-lo?" O funcionário coçou a cabeça pensativo. "Olha, senhor, eu não sei ao certo. Ele aparece por aqui, mas também já vi ele na Praça da República e perto do Anhangabaú. Gente de rua não tem lugar fixo, né? Andam por aí." "Praça da República", repetiu Ricardo gravando mentalmente. "Mais alguma coisa?" "Qualquer informação ajuda." O homem hesitou, analisando Ricardo com um olhar desconfiado. "Posso perguntar por que o senhor quer encontrar ele? Ele fez alguma coisa errada?" "Não." Ricardo balançou a cabeça rapidamente. "Não fez nada errado. Eu só preciso falar com ele. É pessoal." O funcionário ainda parecia incerto, mas finalmente assentiu. "Tem uma igreja ali perto do Anhangabaú, a igreja de Santo Antônio. Às vezes ele vai lá de manhã cedo. O padre distribui café e pão. Se eu fosse o senhor, começaria por lá." Ricardo agradeceu com um aceno de cabeça e voltou ao carro. Digitou o endereço no GPS e seguiu pelas ruas cada vez mais movimentadas de São Paulo. O trânsito começava a engrossar, mas ele mal notava. Sua mente estava focada em uma única coisa: encontrar Antônio. A igreja de Santo Antônio ficava em uma região central e antiga da cidade, cercada por prédios comerciais e lojas populares. Ricardo estacionou em uma vaga próxima e caminhou até a entrada. Um pequeno grupo de pessoas já se aglomerava no pátio lateral. Homens e mulheres de roupas desgastadas, alguns carregando sacolas, outros
simplesmente esperando em silêncio. Um padre idoso, de batina marrom e cabelos brancos, distribuía pães e copos de café com a ajuda de 2 voluntárias. Ricardo se aproximou devagar, observando os rostos à procura de Antônio, e então ele o viu. Estava no fundo da fila, encostado na parede, com o mesmo casaco azul sujo da noite anterior. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava um copo de café, e seus olhos estavam fixos no chão, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Ricardo sentiu um alívio imenso misturado com nervosismo. Respirou fundo e caminhou em direção a ele. Antônio? O mendigo ergueu os olhos lentamente. Levou alguns segundos para reconhecer Ricardo, mas quando o fez, uma expressão de surpresa genuína cruzou seu rosto. Moço, o senhor de ontem. Sim, Ricardo engoliu em seco. Preciso falar com você. Antônio olhou ao redor, como se esperasse que aquilo fosse algum tipo de pegadinha. Depois voltou a encarar Ricardo com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Falar sobre o quê? Sobre a comida que você me ofereceu ontem. A receita: arroz com feijão, carne moída e batata. Ricardo tentou manter a voz firme, mas sentia as mãos suarem. Quem te ensinou a fazer isso? O rosto de Antônio se suavizou. Ele deu um pequeno sorriso melancólico. Minha mãe. Por que o senhor quer saber? Ricardo sentiu o peito apertar. Porque minha mãe fazia a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E ontem à noite, quando cheguei em casa, encontrei uma carta dela. Ela falava sobre essa receita, sobre amor, sobre não esquecer de onde eu vim. Antônio ficou em silêncio por um longo momento, estudando Ricardo com atenção. Então, lentamente ele assentiu. As mães sempre sabem o que a gente precisa ouvir, né? Mesmo depois que elas se vão. Como você sabia? A voz de Ricardo saiu mais urgente do que pretendia. Como você podia saber que aquela receita significava alguma coisa para mim? Eu não sabia, moço. Antônio deu de ombros. Eu só ofereci porque é o que eu tinha. E porque minha mãe sempre dizia que comida compartilhada alimenta mais do que o corpo. Alimenta a alma também. Ricardo sentiu um nó na garganta. Olhou ao redor, viu as pessoas na fila, os voluntários distribuindo alimento, o padre conversando gentilmente com uma senhora idosa. Tudo aquilo parecia tão distante do mundo em que ele vivia. Tão simples, tão humano. Posso te pagar alguma coisa? Perguntou Ricardo, tirando a carteira do bolso. Por ontem, pela comida que você ofereceu. Antônio ergueu a mão, recusando. Não foi uma venda, moço. Foi um presente. E presente não se cobra. Mas eu fui grosseiro com você. Eu te tratei mal. Foi. Antônio concordou sem rancor. Mas todo mundo tem dias ruins. E todo mundo merece uma segunda chance. Ricardo guardou a carteira lentamente. Sentiu-se pequeno diante daquele homem que não tinha nada, mas oferecia tudo sem hesitar. Você não tem família? Ninguém que possa te ajudar? Antônio balançou a cabeça. Tive uma esposa e um filho, mas perdi os dois num acidente de carro faz 15 anos. Depois disso, nunca mais consegui me reerguer. Perdi o emprego, a casa, tudo. E aqui estou. A sinceridade brutal da resposta deixou Ricardo sem palavras. Ele sempre imaginou que pessoas em situação de rua estavam ali por escolhas erradas, por preguiça, por falta de esforço. Nunca havia parado para pensar nas tragédias, nas perdas irreparáveis, nas vidas destroçadas por circunstâncias além do controle. Sinto muito, disse Ricardo, e pela primeira vez em anos ele realmente sentia. A vida segue, moço. A gente aprende a sobreviver. E às vezes a gente encontra pequenas alegrias, como cozinhar, como compartilhar, como ajudar alguém, mesmo que a gente não tenha quase nada. Ricardo olhou para Antônio e viu algo que não esperava ver. Dignidade, resiliência, uma força silenciosa que vinha de um lugar que ele mesmo havia esquecido que existia. Você ainda cozinha aquela receita? Quando consigo os ingredientes, sim. Por quê? Ricardo hesitou. Não sabia bem o que estava fazendo, mas sentia que precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Eu gostaria de comer. Dessa vez, de verdade. Você aceitaria preparar para mim? Antônio piscou, surpreso. O senhor está falando sério? Completamente. Um sorriso lento se abriu no rosto gasto de Antônio. Tá bom então, moço. Amanhã, se o senhor quiser, eu preparo. Mas vai ter que ser aqui na rua mesmo. Não tenho fogão nem casa. Não tem problema, disse Ricardo, sentindo algo estranho e quente se espalhar pelo peito. Eu volto amanhã, no mesmo lugar onde te vi ontem. Que horas?
Umas 6 da tarde, tá bom? Perfeito. Os dois ficaram ali parados por mais alguns segundos em um silêncio confortável. Então, Ricardo estendeu a mão. Antônio olhou para ela hesitante. Depois a apertou com firmeza. Sua mão era áspera, calejada, mas o aperto era honesto. Até amanhã, Antônio. Até amanhã, moço. Qual é seu nome, aliás? Ricardo. Meu nome é Ricardo. Prazer, Ricardo. E obrigado. Por quê? Por voltar. A maioria não volta. Ricardo assentiu e se afastou lentamente. Ao chegar ao carro, olhou para trás uma última vez. Antônio ainda estava ali, segurando o copo de café, observando-o com aquele sorriso tranquilo. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo Almeida sentiu que estava no caminho certo. Não sabia exatamente para onde esse caminho levava, mas sabia que precisava percorrê-lo. Precisava entender. Precisava lembrar. Precisava encontrar o homem que havia sido antes de se perder em meio aos números, contratos e torres de vidro. Enquanto dirigia de volta para casa, ele pegou o celular e enviou uma mensagem para sua assessora. Cancele todos os compromissos de amanhã à tarde. Tenho algo importante para fazer. Ela respondeu quase imediatamente. Mas, senhor Almeida, tem a reunião com os investidores. Ricardo nem leu o resto. Desligou o celular e continuou dirigindo, sentindo o peso da carta da mãe no bolso da camisa, bem próximo ao coração. Se essa parte da história também tocou você de alguma forma, me diga nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. Eu adoraria saber de onde vocês estão ouvindo essa jornada. O restante do dia passou em uma névoa estranha para Ricardo. Ele voltou ao apartamento, tentou trabalhar, mas os relatórios financeiros pareciam palavras sem sentido. Os números que sempre o hipnotizavam, que sempre comandavam sua atenção absoluta, agora eram apenas rabiscos em uma tela. Sua mente estava presa em outro lugar, em outro tempo. Abriu a caixa de papéis antigos novamente. Além da carta, havia fotos. Muitas fotos que ele não olhava há anos. Uma delas mostrava Helena na cozinha minúscula do barraco onde moravam, sorrindo para a câmera enquanto segurava uma colher de pau. Ela usava um avental desbotado e tinha farinha no rosto. Ricardo devia ter uns 12 anos naquela foto. Lembrava-se daquele dia. Era seu aniversário e ela havia feito um bolo simples de cenoura. Não tinham dinheiro para velas, então ela improvisou com palitos de fósforo. Ele segurou a foto entre os dedos e sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que havia chorado? Não conseguia lembrar. Guardou a foto no bolso da camisa, junto com a carta. Precisava carregá-las consigo como uma âncora, como um lembrete de que ele já foi outra pessoa. Uma pessoa melhor, talvez. À noite, sentou-se no sofá com um copo de uísque intocado ao lado. Ligou a televisão, mas o som era apenas ruído de fundo. Estava ansioso pelo dia seguinte de uma forma que não experimentava desde a infância, quando esperava pelo Natal ou pelo fim das aulas. Era uma sensação estranha, quase desconfortável. Ricardo Almeida não ficava ansioso. Ele controlava, planejava, executava. Mas aquilo era diferente. Aquilo ele não controlava. Finalmente conseguiu dormir por volta das 3 da manhã, mas o sono foi agitado, cheio de sonhos confusos onde sua mãe e Antônio se misturavam, onde a cozinha do barraco se transformava no escritório da empresa, onde ele era simultaneamente o menino pobre e o empresário milionário. Acordou às 7, cansado, mas determinado. Tomou café sem apetite, vestiu roupas casuais novamente, dessa vez uma camiseta branca e calça jeans, e ficou esperando. As horas passaram com uma lentidão torturante. Às 5 da tarde, não aguentou mais. Pegou as chaves do carro e saiu. O trânsito estava pesado, como sempre na hora do rush, mas Ricardo não se importava. Colocou uma música antiga no rádio, algo que sua mãe costumava ouvir, e deixou as memórias virem. Chegou ao Terraço Jardins às 5h40. O restaurante estava aberto, com movimento moderado de clientes entrando e saindo. Mas Ricardo não prestou atenção neles. Foi direto para a lateral do prédio, onde o pequeno toldo oferecia abrigo. Antônio já estava lá. Ele havia montado uma espécie de cozinha improvisada. Um pequeno fogareiro a álcool, uma panela velha mas limpa, alguns potes plásticos com ingredientes. Estava agachado, mexendo algo na panela, e o cheiro que subia no ar fez Ricardo parar no meio do caminho. Era o cheiro da infância, o cheiro de casa, o cheiro da comida da mãe. Antônio ergueu os olhos e sorriu ao vê-lo. Pontual, hein, Ricardo? Gostei, senta aí.
Ele apontou para um caixote de madeira virado de cabeça para baixo. Ricardo olhou para o caixote, depois para o chão sujo, e por um breve momento sua mente corporativa gritou que aquilo era absurdo, que ele deveria estar em uma reunião importante, que estava perdendo tempo. Mas sentou-se. Vai ficar pronto logo, disse Antônio, voltando a mexer a panela. Consegui uns ingredientes bons hoje. Uma senhora de uma padaria me deu a carne moída. Disse que ia estragar se não usasse. E os legumes eu achei na feira, no fim do dia. Pessoal joga muita coisa fora, sabe? Ricardo observou em silêncio. Havia uma graça nos movimentos de Antônio, uma familiaridade, um cuidado. Ele não estava apenas cozinhando para se alimentar. Estava colocando atenção em cada passo, em cada detalhe. Sua mãe cozinhava assim? Perguntou Ricardo. Antônio sorriu sem tirar os olhos da panela. Cozinhava. Ela dizia que cozinhar era um ato de amor, que cada ingrediente precisava de respeito, que a gente não cozinha só com as mãos, mas com o coração. A minha dizia a mesma coisa. Antônio olhou para ele dessa vez e havia compreensão nos olhos cansados. Mães têm essa sabedoria, né? A gente só percebe tarde demais. Ficaram em silêncio por alguns minutos. O som da cidade ao redor, carros passando, buzinas, vozes distantes, criava uma trilha sonora estranhamente reconfortante. Ali, naquele pedaço esquecido de calçada, o mundo parecia mais simples. Pronto, anunciou Antônio, desligando o fogareiro. Ele pegou 2 marmitas de isopor e serviu a comida com cuidado. Entregou uma a Ricardo junto com um garfo plástico. Bom apetite. Ricardo olhou para a marmita. Arroz branco, feijão escuro, carne moída temperada e batatas em cubos. Nada sofisticado, nada elaborado, mas estava quente, cheiroso, feito com atenção. Ele enfiou o garfo, pegou um pouco de cada coisa e levou à boca. E foi como voltar no tempo. Era exatamente o gosto que ele lembrava. O tempero simples, o feijão bem cozido, a carne macia, as batatas no ponto. Não era a comida de um chefe premiado. Era melhor que isso. Era comida de mãe, comida de casa, comida que alimentava mais do que o corpo. Ricardo mastigou devagar, e sem que pudesse controlar, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Antônio percebeu, mas não disse nada. Apenas comeu sua própria porção em silêncio, respeitando o momento. Faz 20 anos, disse Ricardo, a voz embargada, que eu não sentia esse gosto. Às vezes a gente precisa voltar para casa, Ricardo, mesmo que essa casa não exista mais. A gente precisa voltar para o que importa. Ricardo limpou os olhos com as costas da mão, sem vergonha das lágrimas. Eu me perdi, Antônio. Em algum momento, eu esqueci quem eu era. Esqueci de onde vim. Fiquei tão obcecado em não ser mais pobre, em não ser mais invisível, que me tornei vazio. Antônio assentiu lentamente. A vida faz isso com a gente às vezes. A gente constrói muros para se proteger e acaba se trancando sozinho lá dentro. Como você faz? Ricardo olhou para ele com genuína curiosidade. Como você consegue manter essa humanidade depois de tudo que perdeu? Depois de estar na rua? Como você ainda consegue sorrir, compartilhar, se importar? Antônio ficou em silêncio por um longo momento, mastigando pensativamente. Depois pousou a marmita ao lado e se virou para encarar Ricardo. Porque eu aprendi que a gente não é definido pelo que tem, mas pelo que a gente dá. Quando perdi minha família, perdi tudo. Fiquei vazio, com raiva, revoltado. Passei anos assim. Mas um dia, um menino de rua dividiu um pão comigo. Ele era mais novo, devia ter uns 16 anos. Não tinha quase nada. Mas ele partiu o pão no meio e me deu a metade maior. Antônio sorriu com a lembrança. Naquele dia eu entendi que ainda existia bondade no mundo. E se existia, eu podia fazer parte dela, mesmo sem ter nada. Ricardo sentiu o peito apertar novamente. Olhou para o homem à sua frente e viu algo que nunca tinha visto nos executivos de sua empresa, nos investidores, nos sócios. Dignidade verdadeira. Não a dignidade que vem do dinheiro ou do poder, mas a dignidade que vem de saber quem você é e se manter fiel a isso, não importa o que aconteça. Eu quero te ajudar, disse Ricardo de repente. Quero te tirar da rua, te dar um emprego, uma casa, uma nova chance. Mas Antônio balançou a cabeça. Não, Ricardo, não é assim que funciona. Por que não? Eu tenho recursos. Posso, porque você não faz isso por mim, você faz por você mesmo. Antônio falou sem rispidez, apenas com honestidade. Você quer se sentir melhor, quer aliviar a culpa, quer consertar alguma coisa dentro de você usando minha situação.
As palavras acertaram Ricardo como um soco no estômago, porque eram verdadeiras. Ele abriu a boca para argumentar, mas não conseguiu. Antônio estava certo. Mas eu posso te ensinar uma coisa, continuou Antônio, suavizando o tom. Você quer ajudar? Ajude de verdade. Não me dê dinheiro. Não me dê um emprego porque você se sente mal. Me dê atenção. Me dê dignidade. Me vê como ser humano, não como projeto de caridade. Eu vejo, insistiu Ricardo. Vê agora, porque ontem você me tratou como se eu fosse invisível, como se eu não merecesse nem um segundo do seu tempo precioso. Ricardo não conseguiu segurar o olhar de Antônio. Baixou a cabeça, envergonhado. Você tem razão. Desculpa. Desculpa mesmo. Eu aceito seu pedido de desculpas, mas mais importante do que pedir desculpas para mim é você se perguntar: quantas outras pessoas você tratou assim? Quantas vidas você passou sem ver? Quantas oportunidades de ser humano você desperdiçou porque estava ocupado demais sendo bem-sucedido? Cada pergunta era uma facada, uma verdade dolorosa que Ricardo não queria encarar, mas que precisava. Muitas, admitiu ele, a voz quase um sussurro. Muitas. Antônio colocou a mão no ombro de Ricardo. O toque era firme, paternal. Então mude. Não por mim, não pela memória da sua mãe, mas por você. Porque você merece viver uma vida que tenha significado. E significado não vem de quanto dinheiro você tem na conta. Vem de quanto amor você coloca no mundo. Ricardo assentiu, incapaz de falar. Ficaram ali sentados em silêncio, terminando a comida, enquanto o sol começava a se pôr e o céu de São Paulo se tingia de laranja e roxo. Quando terminaram, Ricardo ajudou Antônio a guardar os utensílios. Trabalhou em silêncio, lavando as marmitas com a água de uma garrafa, secando-as com um pano velho, organizando tudo cuidadosamente. Posso voltar amanhã? Perguntou Ricardo ao final. Antônio sorriu. Pode, mas só se você quiser conversar, não se você vier com mais propostas de salvar minha vida. Só conversar. Prometo. Então até amanhã, Ricardo. Até amanhã, Antônio. Ricardo voltou ao carro, mas antes de entrar, olhou para trás mais uma vez. Antônio estava sentado sob o toldo, apoiado na parede, com os olhos fechados e um pequeno sorriso no rosto. Parecia em paz. Uma paz que Ricardo, com toda a sua riqueza, não conseguia comprar. Dirigiu de volta para casa lentamente, deixando as palavras de Antônio ecoarem em sua mente. Pela primeira vez em anos, ele não pensou em trabalho, em dinheiro, em sucesso. Pensou em significado, em propósito, em amor, e se perguntou se ainda havia tempo de encontrar essas coisas novamente. Onde quer que você esteja ouvindo essa história agora, seja de qual país ou cidade for, eu gostaria de saber. Deixe nos comentários de onde você me acompanha nessa jornada. Ricardo voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Durante uma semana inteira, todas as tardes, ele estacionava o BMW perto do terraço Jardins e caminhava até o pequeno toldo onde Antônio o esperava. Não levava dinheiro, não levava propostas, não levava soluções. Levava apenas a si mesmo e lentamente, conversa após conversa, começou a redescobrir quem era. Antônio falava sobre sua vida com uma honestidade crua que Ricardo nunca havia encontrado nos círculos corporativos. Contava sobre os dias difíceis, sobre a fome, sobre o frio das noites na rua, mas também sobre as pequenas alegrias, um sorriso inesperado, um prato de comida compartilhado, o nascer do sol depois de uma noite tempestuosa. As pessoas acham que a gente que vive na rua não tem nada, disse Antônio certa tarde, enquanto preparavam juntos um arroz com legumes. Mas a gente tem algo que muita gente perdeu. A gente sabe o valor das coisas pequenas. Um copo de café quente, uma palavra gentil, um abraço sincero. Ricardo estava sentado no caixote de madeira, descascando batatas com uma faca velha. Nunca havia feito aquilo antes, e suas mãos, acostumadas apenas a digitar em teclados caros e assinar contratos, estavam desajeitadas. Mas havia algo terapêutico naquele trabalho manual, naquela simplicidade. Eu perdi isso, admitiu Ricardo. Quando eu saí da pobreza, jurei que nunca mais voltaria, que nunca mais sentiria aquela dor, aquela humilhação. Mas no processo de fugir disso tudo, eu também fugi das coisas boas, da conexão, da simplicidade, do amor. Você pode recuperar, disse Antônio, mexendo o arroz na panela. Não é tarde. Nunca é tarde. Às vezes eu sinto que é. Às vezes eu olho para minha vida e vejo um deserto.
Tenho dinheiro, tenho sucesso, tenho poder, mas não tenho ninguém. Não tenho amigos de verdade. Não tenho família. Não tenho nada que realmente importe. Antônio parou de mexer o arroz e olhou para Ricardo com aqueles olhos cansados, mas sábios. Então construa. Você é bom em construir coisas, não é? Construiu uma empresa do nada. Agora constrói uma vida do nada. Usa essa mesma determinação, mas dessa vez para algo que realmente valha a pena. As palavras ficaram ecoando na mente de Ricardo pelo resto do dia. Construir uma vida. Parecia tão simples, mas tão assustadoramente difícil. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Ricardo não trabalhou até tarde. Desligou o computador às 8 da noite, preparou um jantar simples, macarrão com molho de tomate, nada elaborado, e sentou-se à mesa para comer devagar, prestando atenção no sabor, na textura, no momento. Depois pegou o telefone e fez algo que não fazia anos. Ligou para alguém sem motivo profissional. Era Marta, sua única prima, filha da irmã mais nova de sua mãe. Elas haviam sido próximas quando crianças, mas Ricardo havia se afastado depois que ficou rico. Sentia vergonha das origens, vergonha de onde havia começado. E Marta, que ainda vivia em uma casa simples na Zona Leste, era um lembrete constante disso. O telefone tocou 3 vezes antes que ela atendesse. Alô? Marta? Sou eu, Ricardo. Houve um silêncio surpreso do outro lado. Ricardo, é mesmo você? Sim, eu sei que faz muito tempo. Faz 6 anos, Ricardo. 6 anos sem uma ligação, sem uma mensagem, sem nada. A mágoa na voz dela era palpável. Ricardo sentiu a culpa apertar seu peito. Eu sei, eu sinto muito, de verdade. Eu estava perdido. Perdido? A voz de Marta ficou mais suave, mas ainda cautelosa. O que aconteceu? É uma história longa, mas eu queria saber como você está. Como estão as crianças? Marta hesitou, como se estivesse tentando decidir se devia confiar nele novamente. Então, lentamente começou a falar. Contou sobre os filhos. Pedro tinha 15 anos agora e Júlia 12. Contou sobre o marido, Paulo, que havia perdido o emprego no ano anterior, mas finalmente encontrara outro. Contou sobre as dificuldades, sobre as contas apertadas, mas também sobre as alegrias, sobre os jantares em família, sobre as risadas. Ricardo ouviu tudo em silêncio e percebeu o quanto havia perdido. Não era apenas o contato com Marta. Era toda uma rede de conexões, de memórias compartilhadas, de história familiar. Ele havia cortado tudo isso em nome de uma imagem, de uma persona que construíra. Marta, disse ele quando ela terminou, eu gostaria de ver você e as crianças, se você aceitar. Outro silêncio. Por que, Ricardo? Por que agora? Porque eu percebi que estava vivendo errado. Porque encontrei alguém que me mostrou que eu havia perdido o que realmente importa. Porque eu quero tentar consertar isso enquanto ainda há tempo. Marta respirou fundo. Tá bom, vem jantar aqui em casa no sábado. Nada chique, viu? Só um jantar simples, de família. Simples é perfeito. Depois que desligou, Ricardo sentiu algo diferente no peito. Não era exatamente felicidade, mas era esperança. Um pequeno fio de esperança de que talvez, apenas talvez, ele pudesse recuperar o que havia perdido. No dia seguinte, quando foi encontrar Antônio, contou sobre a ligação para Marta. Antônio sorriu amplamente, orgulhoso. Viu? Já está começando. Um passo de cada vez. É estranho, confessou Ricardo. Eu tenho medo. Medo de que seja tarde demais. Medo de que ela não me perdoe de verdade. O perdão leva tempo, disse Antônio. Mas a disposição de tentar já é meio caminho andado. Eles cozinharam juntos novamente. Dessa vez, um feijão tropeiro que Antônio aprendera com a mãe. Enquanto trabalhavam, Ricardo percebeu que aqueles momentos simples ali na calçada, preparando comida com um homem que não tinha nada, eram os momentos mais reais que ele havia vivido em anos. Antônio, disse Ricardo enquanto picava a linguiça, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tem arrependimentos? Sobre sua vida, sobre as escolhas que fez? Antônio ficou quieto por um momento pensativo. Tenho. Claro que tenho. Depois que perdi minha família, eu poderia ter lutado mais. Poderia ter procurado ajuda, ter tentado me reerguer. Mas eu desisti. Deixei a dor me engolir. Perdi anos afundado na tristeza e na raiva. Ele olhou para Ricardo. Mas aprendi que arrependimento só serve para alguma coisa se ele te ensina, se ele te muda. Senão é só peso morto que a gente carrega. E o que ele te ensinou? Que a vida continua, que a gente sempre tem escolha, mesmo quando parece que não tem.
Que desistir é fácil, mas lutar, mesmo quando tudo parece perdido, é o que nos mantém humanos. Ricardo assentiu, absorvendo as palavras. Eles terminaram de cozinhar em silêncio confortável, e quando a comida ficou pronta, sentaram-se lado a lado no chão, encostados na parede, comendo diretamente das marmitas. "Você sabe", disse Ricardo depois de um tempo, "minha empresa está passando por dificuldades. Nada grave, mas o mercado está mudando, os concorrentes estão agressivos. Antes, isso me consumiria. Eu ficaria obcecado, trabalhando 20 horas por dia, sem dormir, sem comer direito. E agora? Agora eu percebo que é só dinheiro. É importante, claro, mas não é tudo. Se a empresa quebrar, eu posso começar de novo. Mas se eu continuar vivendo como estava vivendo, sem conexões reais, sem significado, sem amor, isso sim é um fracasso do qual eu não posso me recuperar." Antônio colocou a mão no ombro de Ricardo. "Você está aprendendo, meu amigo, está aprendendo." Naquela noite, Ricardo não voltou direto para o apartamento. Dirigiu até o bairro onde crescera, na periferia da Zona Sul. O barraco onde morava com a mãe não existia mais. Havia sido demolido anos atrás para dar lugar a um conjunto habitacional. Mas Ricardo estacionou o carro e caminhou pelas ruas estreitas, reconhecendo aqui e ali uma padaria velha, uma praça pequena, um muro pichado. As memórias vieram em ondas. Ele brincando de bola com os meninos da rua, sua mãe lavando roupa no tanque, o cheiro de comida que vinha das casas, as risadas, as conversas, a vida pulsante daquela comunidade pobre mas unida. Ele havia fugido daquilo tudo como se fosse uma vergonha, como se ser pobre fosse uma falha de caráter. Mas agora, caminhando por aquelas ruas, ele percebia que ali havia sido onde ele fora mais feliz, mais verdadeiro, mais humano. Sentou-se em um banco da praça e ficou ali por uma hora, apenas observando. Crianças jogavam bola, mães conversavam enquanto vigiavam os filhos, jovens namoravam nos cantos, idosos jogavam dominó em uma mesa improvisada. Era vida. Vida real, não a versão esterilizada e vazia que ele havia criado para si mesmo. Quando voltou para casa, Ricardo abriu o notebook e começou a escrever. Não era um relatório de negócios ou uma análise de mercado. Era uma carta para si mesmo, uma lista de promessas. "Eu prometo ver as pessoas, de verdade. Eu prometo valorizar o que importa. Eu prometo não deixar o sucesso me tornar vazio. Eu prometo honrar a memória da minha mãe vivendo com amor. Eu prometo ser humano antes de ser bem-sucedido. Eu prometo construir uma vida que vale a pena ser vivida." Leu a carta 3 vezes. Depois a imprimiu e colou na parede do escritório, bem na frente da mesa. Um lembrete diário do que realmente importava. Naquela noite, Ricardo dormiu profundamente pela primeira vez em anos e sonhou com sua mãe. Ela estava na cozinha do barraco cozinhando e sorria para ele. Não disse nada, apenas sorriu, mas naquele sorriso havia perdão, havia amor, havia aprovação. Quando acordou, Ricardo tinha certeza de uma coisa: ele estava no caminho certo. A jornada seria longa, difícil, cheia de obstáculos, mas pela primeira vez em décadas, ele sabia para onde estava indo e sabia que não estava mais sozinho. O sábado chegou com um céu azul limpo e um calor agradável. Ricardo acordou cedo, mais ansioso do que estivera para qualquer reunião de negócios. Hoje era o dia do jantar na casa de Marta, e ele sentia um misto de expectativa e nervosismo que não experimentava desde a adolescência. Passou a manhã pensando no que levar. Sua primeira reação foi comprar algo caro, um vinho importado talvez, ou uma cesta de presentes sofisticada. Mas então lembrou das palavras de Antônio sobre gestos genuínos versus gestos para aliviar culpa. Decidiu ir a uma padaria do bairro onde Marta morava e comprar um bolo simples de chocolate. Nada extravagante, apenas um gesto sincero. Antes de ir para a casa da prima, porém, passou pelo local onde Antônio costumava ficar. Era sábado e ele não tinha certeza se o encontraria, mas precisava vê-lo. Antônio estava lá, sentado sob o toldo, lendo um livro velho e desgastado. Ergueu os olhos quando Ricardo se aproximou e sorriu. "Hoje é o grande dia, né? Como você sabe? Você tá com cara de quem vai enfrentar o passado." Antônio fechou o livro. "Nervoso? Muito. É bom sinal, significa que você se importa." Ricardo sentou-se ao lado dele, segurando a caixa de bolo. "E se eu estragar tudo? E se eu disser algo errado, fizer algo errado?
E se eles perceberem que eu ainda sou a mesma pessoa que os abandonou? Você não é a mesma pessoa, disse Antônio com firmeza. A pessoa que me ofereceu dinheiro na primeira semana era uma. A pessoa que senta aqui comigo e descasca batata é outra. As pessoas mudam, Ricardo, e elas percebem quando a mudança é real. Como você tem tanta certeza? Porque eu já vi muita gente na minha vida. Na rua, a gente aprende a ler as pessoas de verdade. Não as máscaras que elas usam, mas quem elas são por dentro. E você está mudando. De verdade. Ricardo sentiu um calor no peito. Segurou a mão de Antônio, apertando com gratidão. Obrigado. Por tudo. Por me mostrar o caminho de volta. Eu não mostrei nada. Você que decidiu enxergar. Ficaram conversando por mais meia hora, até que Ricardo precisou ir. Despediu-se de Antônio com um abraço, algo que teria sido impensável semanas atrás, e seguiu para a Zona Leste. A casa de Marta ficava em um bairro simples, com ruas estreitas e casas coladas umas nas outras. Ricardo estacionou o carro a algumas quadras de distância, com receio de que o BMW chamasse atenção demais. Caminhou lentamente, observando a vida acontecendo ao seu redor. Crianças jogando bola, vizinhos conversando nas calçadas, cachorros correndo soltos. Quando chegou à casa, ficou parado do lado de fora por alguns segundos, respirando fundo. Era uma casa pequena, pintada de amarelo claro, com grades nas janelas e um jardim minúsculo na frente. Simples, mas bem cuidada. Tocou a campainha. Marta abriu a porta segundos depois. Ela tinha 42 anos, alguns fios grisalhos nos cabelos castanhos e usava um vestido simples de algodão. Seus olhos se arregalaram ao vê-lo, como se até aquele momento não acreditasse que ele realmente viria. Ricardo. Oi, Marta. Ficaram parados ali, se encarando, até que Marta deu um passo à frente e o abraçou. Foi um abraço hesitante no começo, mas depois se tornou apertado, verdadeiro. Ricardo retribuiu, sentindo os olhos arderem. Entra, disse ela, se afastando e limpando os próprios olhos rapidamente. A casa por dentro era acolhedora. Móveis simples, mas confortáveis, fotos de família nas paredes, cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Na sala, 2 adolescentes estavam sentados no sofá, olhando para Ricardo com curiosidade e desconfiança. Pedro, Júlia, esse é o Ricardo, seu primo. Pedro, o mais velho, tinha o cabelo comprido e usava uma camiseta de banda de rock. Júlia era mais nova, com os cabelos presos em um rabo de cavalo e aparelho nos dentes. Ambos acenaram timidamente. Oi, disse Ricardo, sentindo-se desajeitado. Trouxe um bolo. Estendeu a caixa para Marta, que a aceitou com um sorriso. Obrigada. Vou colocar na geladeira. Senta aí. Fica à vontade. Ricardo sentou-se em uma poltrona velha enquanto Marta ia para a cozinha. Paulo, o marido, apareceu segundos depois, limpando as mãos em um pano de prato. Ricardo, né? Prazer. Sou o Paulo. Eles apertaram as mãos. A Marta falou muito de você. Imagino, disse Ricardo sem saber exatamente o que dizer. Coisas boas, apressou-se Paulo. Ela ficou feliz com sua ligação. O jantar foi servido na mesa pequena da cozinha. Marta havia preparado frango assado com arroz, feijão e salada. Nada elaborado, mas feito com carinho. Todos se sentaram e houve um momento de silêncio constrangedor até que Paulo começou a falar sobre futebol, quebrando o gelo. Aos poucos a conversa fluiu mais naturalmente. Pedro contou sobre a escola, sobre o desejo de estudar música. Júlia falou sobre um projeto de ciências que estava desenvolvendo. Paulo comentou sobre o novo emprego. E Marta, sentada ao lado de Ricardo, sorria discretamente, observando tudo. E você, Ricardo? Perguntou Marta em certo momento. Como vai a empresa? Vai bem, respondeu ele. Mas depois hesitou. Na verdade vai, mas eu percebi recentemente que estava focando nas coisas erradas. Como assim? Ricardo olhou ao redor da mesa, para aquelas pessoas que eram sua família, que ele havia abandonado por orgulho e vergonha. Eu construí uma empresa, fiquei rico, alcancei tudo o que achei que queria, mas no processo perdi o que realmente importava. Perdi vocês. Perdi a conexão com minhas raízes. Perdi a mim mesmo. Marta pousou o garfo no prato, prestando atenção. O que mudou? Conheci alguém. Um homem que não tem nada, mas tem tudo ao mesmo tempo. Ele me lembrou de quem eu era antes de me perder. Me lembrou da minha mãe, dos valores que ela tentou me ensinar. Ricardo sentiu a voz falhar levemente. E percebi que eu havia desperdiçado anos vivendo uma vida vazia. Então decidi mudar. Decidi tentar encontrar o caminho de volta. O silêncio que se seguiu era pesado.
mas não desconfortável. Era o silêncio de pessoas processando algo importante. Tia Helena seria orgulhosa de você, disse Marta suavemente. Não por você ter ficado rico, mas por você ter tido coragem de reconhecer que estava errado. As palavras acertaram Ricardo em cheio. Ele assentiu, incapaz de falar. Eu sinto falta dela, continuou Marta. Toda semana eu sinto. Ela era como uma segunda mãe para mim. E quando ela morreu e você sumiu, foi como perder duas pessoas de uma vez. Me desculpa, Marta. De verdade, eu não devia ter me afastado. Eu estava com tanta raiva, com tanta dor, que empurrei todo mundo para longe. Eu entendo, disse ela pegando a mão dele. Dor faz a gente fazer besteira, mas você está aqui agora, e isso é o que importa. O jantar continuou, e dessa vez Ricardo se permitiu participar de verdade. Riu das piadas de Paulo, se interessou genuinamente pelos planos de Pedro, ajudou Júlia com uma pergunta sobre o projeto de ciências, e pela primeira vez em anos, sentiu que fazia parte de algo maior que ele mesmo. Depois do jantar, enquanto Marta e Paulo lavavam a louça, Ricardo ficou na sala conversando com os adolescentes. Pedro lhe mostrou algumas músicas que estava aprendendo no violão. Júlia falou entusiasmadamente sobre o sistema solar. Você vai voltar? Perguntou Júlia de repente com aquela honestidade brutal das crianças. Ricardo olhou para ela, para aqueles olhos esperançosos, e sentiu o peso da responsabilidade. Vou, prometo. Não vou sumir de novo. Promessa de verdade? Promessa de verdade. Quando já era tarde, Ricardo se despediu de todos. Marta o acompanhou até a porta. Obrigado por ter vindo, disse ela. Obrigado por ter me recebido, mesmo depois de tudo. Você é família, Ricardo. Sempre foi, sempre vai ser. A gente não desiste da família. Ele a abraçou novamente, dessa vez com mais firmeza, com mais certeza. Eu vou voltar. Quero fazer parte da vida de vocês de novo. Se vocês deixarem. A gente deixa, mas tem que ser de verdade, viu? Não adianta aparecer uma vez e sumir por mais 6 anos. Não vou fazer isso. Nunca mais. Ricardo voltou para o carro com o coração mais leve do que estava há anos. Dirigiu pelas ruas escuras da cidade, mas dessa vez não sentiu solidão. Sentiu conexão. Sentiu pertencimento. Sentiu que estava finalmente voltando para casa, não no sentido literal, mas no sentido emocional. Passou pelo terraço Jardins a caminho de casa. O restaurante estava fechado e o toldo lateral estava vazio. Antônio provavelmente havia ido dormir em algum abrigo ou em outro canto da cidade. Mas Ricardo sabia que o veria novamente. Aquela amizade improvável, nascida em circunstâncias improváveis, havia se tornado uma das coisas mais importantes de sua vida. Quando chegou ao apartamento, em vez de abrir o notebook ou checar e-mails, Ricardo sentou-se na varanda com um copo de água e ficou olhando para a cidade iluminada. Pensou em sua mãe, em Antônio, em Marta e as crianças. Pensou em como a vida era estranha, como ela te levava por caminhos tortuosos até te trazer de volta para onde você sempre deveria ter estado. Pegou o celular e enviou uma mensagem para Marta. Obrigado pela noite. Quero jantar de novo semana que vem. Dessa vez na minha casa. Posso? A resposta veio rápido. Pode sim. Mas você sabe cozinhar? Ricardo sorriu. Estou aprendendo. Com um professor excelente. Guardou o celular e ficou ali mais um tempo, apenas sentindo a brisa da noite, o cansaço bom no corpo, a paz no coração. Pela primeira vez em décadas, Ricardo Almeida estava vivendo. De verdade. Se algum dia você também viveu algo parecido, algo que te fez repensar toda a sua vida, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Eu adoraria saber que essa história tocou você de alguma forma. Os dias que se seguiram trouxeram uma transformação que Ricardo jamais imaginou possível. Ele continuou visitando Antônio diariamente, mas agora não ia apenas para conversar ou cozinhar. Começou a conhecer outras pessoas em situação de rua, a ouvir suas histórias, a entender que cada um deles tinha uma vida complexa, cheia de sonhos quebrados e esperanças resilientes. Dona Célia, uma senhora de 68 anos que dormia perto da estação de metrô, havia sido professora, antes de perder tudo em um golpe financeiro. Seu Joaquim, um homem de mãos trêmulas, mas olhar firme, fora pedreiro por 30 anos até um acidente de trabalho deixá-lo com sequelas que o impediram de conseguir emprego. Cada história era um universo de dor, mas também de dignidade mantida contra todas as probabilidades. Ricardo começou a levar comida,
não apenas para Antônio, mas para pequenos grupos. Não fazia alarde, não tirava fotos, não publicava nas redes sociais. Fazia porque precisava, porque cada gesto simples o reconectava com sua humanidade perdida. Na empresa, as mudanças também eram visíveis. Começou a chegar mais tarde e sair mais cedo, delegando responsabilidades que sempre insistiu em controlar pessoalmente. Sua assessora, Daniela, ficou chocada quando ele sugeriu criar um programa de responsabilidade social que empregasse pessoas em situação vulnerável. Senhor Almeida, isso vai custar caro e o retorno financeiro não é garantido, argumentou ela durante uma reunião. Nem tudo precisa ter retorno financeiro, Daniela, respondeu Ricardo calmamente. Às vezes o retorno é humano e esse vale muito mais. Ela o olhou como se não reconhecesse mais o chefe e talvez não reconhecesse mesmo, porque aquele não era mais o homem obcecado por lucros e números. Era alguém que estava aprendendo a medir sucesso de formas diferentes. O jantar na casa de Ricardo com Marta e sua família aconteceu na semana seguinte. Ele contratou Antônio para ajudá-lo a preparar a refeição, pagando-lhe não como caridade, mas como um colaborador. Juntos, fizeram o mesmo arroz com feijão, carne moída e batata que havia começado tudo. Quando Marta chegou com Paulo e as crianças, ficou surpresa ao ver Antônio na cozinha. Marta, esse é o Antônio, o homem que eu te falei, o professor que está me ensinando a cozinhar e a viver. Antônio, que havia tomado banho e vestia roupas limpas que Ricardo providenciou, apertou a mão de Marta com timidez. Prazer, dona Marta. Seu primo fala muito da senhora. O prazer é meu, disse ela com sinceridade. Obrigada por cuidar dele. A gente cuida um do outro, respondeu Antônio simplesmente. O jantar foi barulhento, caloroso, cheio de risadas e histórias. Pedro ficou fascinado quando Antônio contou sobre os lugares que conheceu antes de ficar na rua, sobre as viagens que fez quando ainda tinha família. Júlia bombardeou-o com perguntas sobre como era viver sem casa, com curiosidade genuína e sem julgamento. Não é fácil, respondeu Antônio honestamente. Mas a gente aprende que casa não é só um lugar com teto e paredes. Casa é onde tem gente que se importa com você. Ricardo observou tudo com um aperto no peito. Ali, naquela mesa, estava tudo que realmente importava. Família, amigos, conexão, amor. Depois que todos foram embora, Ricardo e Antônio ficaram na varanda, olhando a cidade iluminada. Obrigado por hoje, disse Ricardo, por ter vindo, por ter compartilhado suas histórias com minha família. Eu que agradeço. Fazia tempo que eu não me sentia parte de uma família. Antônio ficou em silêncio por um momento. Você sabe que não pode me salvar, né, Ricardo? Eu sei. Minha jornada é minha, meus demônios são meus. Você pode me oferecer apoio, pode me dar oportunidades, mas no final sou eu que tenho que decidir me reerguer. E você vai? Antônio sorriu tristemente. Não sei. Já faz tanto tempo que eu vivo assim que tenho medo de tentar e fracassar de novo. Mas você me deu algo, Ricardo. Você me deu esperança e às vezes esperança é o primeiro passo. Então, vamos dar esse primeiro passo juntos. Não como salvador e salvo, mas como amigos. Amigos, repetiu Antônio, testando a palavra na língua. Gosto disso. Nas semanas seguintes, Ricardo ajudou Antônio a conseguir documentos novos, que ele havia perdido há anos. Marcou consultas médicas para tratar problemas de saúde ignorados. Não forçou nada, não empurrou soluções, apenas ofereceu portas e deixou que Antônio decidisse se queria atravessá-las. E Antônio, devagar, começou a atravessar. Aceitou ficar temporariamente em um albergue que Ricardo conhecia e que tinha boa reputação. Começou a fazer terapia com uma psicóloga que trabalhava com pessoas em situação de rua, que eventualmente aceitou um emprego simples em uma padaria. Não através de Ricardo, mas através de uma conhecida de Dona Célia. Tem que ser pelos meus próprios méritos, insistiu Antônio. Senão eu não vou acreditar que mereci. Ricardo entendeu e respeitou. Mas a transformação mais profunda estava acontecendo dentro do próprio Ricardo. Ele começou a ver São Paulo com outros olhos. As pessoas nas ruas não eram mais invisíveis para ele. Parava para conversar com vendedores ambulantes, cumprimentava porteiros e faxineiros, aprendeu os nomes dos funcionários de seu prédio. Na empresa, implementou mudanças estruturais. Criou um programa de mentoria, onde executivos apadrinhavam jovens de comunidades carentes. Estabeleceu uma política de salário digno para todos os funcionários, incluindo terceirizados.
Abriu vagas para pessoas com deficiência e ex-presidiários dispostos a recomeçar. Alguns investidores reclamaram, alguns sócios questionaram suas decisões, mas Ricardo estava firme. Sucesso que é construído nas costas dos outros não é sucesso, disse ele em uma reunião tensa com o conselho. É exploração, e eu não quero mais fazer parte disso. Perdeu alguns contratos, alguns parceiros se afastaram, mas outros, surpreendentemente, se aproximaram. Empresas que compartilhavam dos mesmos valores, investidores de impacto social, pessoas que queriam fazer negócios de forma mais consciente e humana. E a empresa, contra todas as previsões dos céticos, começou a crescer novamente. Não no ritmo frenético de antes, mas de forma sustentável e significativa. 6 meses depois daquele encontro na chuva, Ricardo estava em sua sala quando Daniela entrou com um envelope. Senhor Almeida, chegou isso para o senhor. Entrega em mãos. Ricardo abriu o envelope e encontrou um bilhete escrito à mão, com a caligrafia tremida, mas cuidadosa de Antônio. Ricardo, consegui meu primeiro salário na padaria. Não é muito, mas é meu, conquistado com meu próprio trabalho. E saiba que nada disso seria possível se você não tivesse voltado naquela noite, se você não tivesse se importado. Obrigado por me ver quando eu era invisível. Obrigado por me tratar como ser humano quando eu já não me sentia um. Obrigado por me lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Você mudou minha vida, mas acho que eu também mudei a sua, não é? Seu amigo, Antônio PS. Estou fazendo aquele arroz com feijão hoje. Se quiser, passa lá no albergue às 6. Vai ser uma honra cozinhar para você na minha nova casa. Ricardo leu a carta 3 vezes, sentindo os olhos arderem. Dobrou-a cuidadosamente e a guardou na gaveta, ao lado da carta de sua mãe. 2 tesouros, 2 âncoras, 2 lembretes de quem ele era e de quem queria continuar sendo. Às 6 em ponto, estava na porta do albergue. Antônio o recebeu com um abraço apertado e juntos foram para a pequena cozinha comunitária, onde a comida já estava pronta. Ficou perfeito, disse Ricardo depois da primeira garfada. Aprendi com a melhor professora do mundo, minha mãe. Antônio fez uma pausa. E você também aprendeu com a sua. Só precisava lembrar. Eu lembrei. Graças a você. Não, graças a nós dois. A gente se salvou mutuamente, Ricardo. Você me deu esperança e eu te dei propósito. É assim que funciona. A gente não se salva sozinho. A gente se salva juntos. Terminaram a refeição conversando sobre os planos futuros. Antônio queria eventualmente ter sua própria barraquinha de comida de rua. Ricardo planejava expandir os programas sociais da empresa. Ambos estavam construindo algo real, algo que importava. Quando Ricardo saiu do albergue naquela noite, parou na calçada e olhou para o céu. As estrelas eram difíceis de ver por causa das luzes da cidade, mas ele sabia que estavam lá, assim como sabia que sua mãe, onde quer que estivesse, estava orgulhosa dele, não porque ele era rico, não porque tinha uma empresa de sucesso, mas porque ele finalmente havia aprendido a lição mais importante, que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas nas conexões que criamos, no amor que oferecemos, na diferença que fazemos na vida dos outros. Pegou o celular e enviou uma mensagem para Marta. Jantar domingo na minha casa? Quero que seja tradição. A resposta veio rápida. Pode ser. E traz o Antônio. Ele faz parte da família agora. Ricardo sorriu. Família. Ele tinha família novamente. Tinha amigos, tinha propósito, tinha uma vida que valia a pena ser vivida. Dirigiu para casa devagar, saboreando cada momento. Quando chegou ao apartamento, em vez de ir direto para o escritório como faria antes, sentou-se no sofá e simplesmente ficou ali, em silêncio, em paz, completo. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Normalmente ignoraria, mas algo o fez atender. Alô? Ricardo? A voz era hesitante, nervosa. Você não vai acreditar, mas sou eu, Patrícia, do colégio. A gente estudou junto antes de você... Bem, antes de você ficar rico e famoso. Ricardo ficou em silêncio, procurando na memória. Então se lembrou. Patrícia, a menina que sentava ao seu lado nas aulas de matemática, que dividia o lanche com ele quando não tinha dinheiro, que foi sua amiga quando ele não tinha nada. Patrícia, claro que eu lembro. Como você conseguiu meu número? Não foi fácil, mas eu vi uma entrevista sua na revista de negócios, onde você falava sobre responsabilidade social, e você mencionou sua mãe, Helena.
E eu pensei, será que é ele, o Ricardo que eu conheci? Sou eu, o mesmo, só que demorei um pouco para voltar a ser eu mesmo. Eles conversaram por 1 hora. Patrícia contou sobre sua vida, sobre as dificuldades, sobre os sonhos. Ricardo ouviu de verdade, interessado, presente. E quando desligou, tinha mais um encontro marcado, mais uma conexão resgatada, mais um pedaço de si mesmo recuperado. A vida continuava. E agora, finalmente, Ricardo estava realmente vivendo. Deitou-se na cama naquela noite e antes de dormir sussurrou para o escuro: "Obrigado, mãe, por me ensinar o que realmente importa. Obrigado por aquela receita. Não era só comida, era amor. E eu finalmente entendi. E se você chegou até aqui, até o final dessa jornada, eu queria muito saber de qual parte do mundo você me acompanhou. Deixe nos comentários sua cidade, seu país. Saber que essa história tocou alguém em algum lugar faz tudo valer a pena." No dia seguinte, Ricardo acordou com o sol entrando pela janela. Preparou um café simples, sentou-se à mesa e, pela primeira vez em décadas, agradeceu. Agradeceu pelo dia, pela vida, pelas segundas chances, pelas lições dolorosas que o trouxeram de volta para casa. E, principalmente, agradeceu por um mendigo que lhe ofereceu comida em uma noite chuvosa. Comida que carregava mais do que tempero. Carregava memórias, carregava amor, carregava a essência do que significa ser humano. Ricardo Almeida havia sido milionário. Depois, se tornou mendigo emocional. E, finalmente, através de uma receita simples e de um coração disposto a aprender, tornou-se algo muito maior. Tornou-se humano novamente. E essa, ele sabia, era a maior riqueza de todas.